E aí, pessoal, beleza? Que bom que você está aqui para mais um vídeo aqui em 2025. Vídeo sobre um tema bem particular, o Adventismo, uma crença que talvez você não conheça. A Igreja Adventista conhece todas as questões de Ellen White e esconde muitas vezes aquilo que ela apresentou ou tenta camuflar de uma forma mais diferente. Uma das características disso é a questão dos 144 mil. Tá? Os 144 mil, de acordo com a interpretação reformada e de acordo com a interpretação até da Igreja Católica, se eu não estiver enganado, os católicos, por favor, me corrijam, mas eu creio que também se alinha com a interpretação reformada, que o número de 144 mil é simbólico, ok? Simbólico. Existem várias interpretações sobre a simbologia dos 144 mil. Se são apenas pessoas que vão estar vivas no tempo que Jesus voltar, se são pessoas que são reconhecidos como um povo global, né, como toda a Igreja de Deus. Existem interpretações desse número simbólico que não são exatamente 144 mil, mas que são pessoas seladas, redimidas, enfim. Existem interpretações diversas sobre quem são os 144 mil, mas o alinhamento, o corte, é de que é um número simbólico, não são 144 mil somente, entende? E uma das características dessa visão reformada, da visão católica, é que é um número simbólico, não é um número catalogado ali, 144 mil, ou sei lá, 139 mil, 139.500, assim por diante. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Simbólico, são mais, muito mais do que 144. Mas o número está lá para exemplificar um grupo de pessoas. Interpretação básica, isso daí gente, isso é beabá básico. Só que no Adventismo, quando as pessoas olham para a questão de Ellen White, como Ellen White é infalível e Ellen White é inerrante, deixa eu repetir isso, deixar bem claro, Ellen White no Adventismo é infalível e ela é inerrante. Isso são palavras dela. E são palavras e defesas dos próprios pastores e apologistas adventistas. É a palavra deles. Tá? Como eles não podem apontar para nenhum erro de Ellen White, é proibido no Adventismo você falar, não, discordo com Ellen White, discordo dela. Como, como é difícil para um pastor manter o seu salário e produzir essa frase, dizer essa frase, né? Como é difícil. Eles precisam se alinhar com as loucuras de Ellen White. Que loucuras é essa? Vamos deixar claro. Que são óbvias. É óbvio que é uma heresia, é óbvio que é uma loucura. Então a Igreja Adventista defende que vai haver um tal de uma ressurreição especial, onde vão subir antes da vinda de Cristo, antes de Jesus voltar, vão ser ressuscitados um grupo de pessoas muito especial, que são os pioneiros da igreja. Então Ellen White, Tiago White, José Bates, eles vão ressuscitar antes da ressurreição que está na Bíblia, a normal ressurreição inicial, aquela primeira ressurreição, né? Então antes vai ter a primeira ressurreição, da primeira vai ter a ressurreição especial. Ellen White está garantida que estará nessa ressurreição, que vai se fazer parte. Por que eu estou mencionando isso? Isso daí é uma loucura em si mesmo. Isso daí é chá de santo daime para cima. Só que o problema disso é que você conecta, e o Adventismo ele piora sempre, ele conecta isso com a questão dos 144 mil que eu comecei falando no começo. Então, as igrejas cristãs, o cristianismo entende que é simbólico. O adventismo, que é uma religião, não é uma denominação, uma religião, entende que é um número exato, 144 mil. Nós já falamos em outro vídeo, eu vou ver se eu coloco aqui na tela, aqui em cima, aqui do lado, um vídeo específico, é um vídeo longo, falando somente sobre 144 mil. Portanto, já foi provado aqui no canal, com documentos oficiais, a loucura que é isso dos 144 mil. Fora que 144 mil adventistas vão ter cartões que Deus vai entregar para eles, para notificar que eles são 144 mil. 144 mil são dizimistas. Os 144 mil guardam o sábado, enfim.
Daí para baixo você já imagina a bagunça. Só que hoje, como os pastores adventistas hoje eles morrem de vergonha da história da igreja, eles têm que passar uma Nutella em cima dessa bagunça. Eles falam, não, não é bem assim, calma, não, a gente entende de uma forma diferente. E os pastores vêm dizer, bater no peito, que sim, a igreja adventista fala que é simbólico, que é, não é exato, é simbólico. Né? E aí eu vou trazer aqui para vocês 2 pontos. O primeiro, um artigo de uma revista adventista que não é do século XIX, também não é muito recente, é dos anos 70, mas é de uma publicação oficial da igreja. E vou trazer a posição da igreja sobre 144 mil, que está no site da igreja, nos Estados Unidos, onde eles afirmam que existem muitas linhas de interpretação sobre os 144 mil. Portanto, no site da igreja adventista, a igreja adventista diz que existem muitas variantes. A estratégia disso é basicamente deixar o assunto aberto. A gente não vai bater um martelo em cima disso, porque a gente pode machucar a fé, né, dos fanáticos fundamentalistas. Isso pode causar uma perda de dízimos. É automático. Né? Então, vou mostrar o artigo para vocês, para provar que a igreja adventista prega que além dos 144 mil serem literais, que é um absurdo, eles pregam ainda outras questões ao redor desse número de 144 mil, através de um órgão oficial. Agora, o que o pastor adventista de hoje em dia, os Michelsons, os Eleazares da vida, esse grupo de malucos, o que eles deveriam fazer é pegar esse artigo e rasgar na frente da tela. E falar assim, isso aqui não serve mais. A igreja adventista não se posiciona mais dessa forma. Aliás, ficaria muito feliz em ver isso. Então, qualquer pastor aí que queira pegar esse artigo, imprimir, entrar na câmera e rasgar, falar, isso aqui não vale mais, só para alertar os irmãos e a igreja, vai fazer um serviço para a igreja, um serviço para os membros, para pararem de acreditar nessa maluquice, tá? Então, desculpa a introdução longa, mas eu acho que é importante para dar o contexto. E eu vou colocar aqui na tela para vocês, então, o artigo. Então, como vocês podem ver, logo de cara no topo, né, na parte superior, você está vendo aqui Revista Adventista, órgão oficial da Igreja Adventista Sétimo Dia. Até aí, não temos dúvida. E aqui você tem uma capa falando, parece, das escolas. E aqui abaixo você vai ver logo, vou subir aqui para você ver, dar um zoom, no agosto de 1971, número 299, tá? Número 299, do agosto de 1971. Então essa é uma edição oficial da igreja. Vamos para o artigo. Quem são os 144 mil? Quem escreveu esse artigo foi um cara chamado Carlos Batista Ávila. Tá? E aí é importante dizer 2 coisas, que o Adventismo do Sétimo Dia dificilmente assume erros. Aliás, eu me lembro de 2 momentos que a igreja assumiu erro, foi no caso dos nazistas, que vem um documentário em breve, e também um outro erro com relação à ausência da crença no Espírito Santo. Tá? São 2 assuntos ainda que valem a pena ser mencionados. Vem toda o blá blá blá, mas a gente vai se concentrar aqui nos pontos A, B e C e depois em diante. Então vou dar uma arrastada e vou dar um zoom para vocês verem. Vamos para o texto. Eles fazem uma introdução e depois vem a introdução. Depois dessa introdução, o texto diz: entramos diretamente no assunto que originou o título desse artigo, os 144 mil. Os 144 mil são, então é uma afirmação, que está claro para você. Item A, ok? Os santos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo e que estarão vivos quando da segunda vinda de Jesus. Então, tá aqui para vocês verem automaticamente os santos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo. Que mensagem do terceiro anjo é essa? É a tal das mensagens, as 3 mensagens angélicas da igreja adventista. Não tem 3 mensagens angélicas na igreja batista, presbiteriana, católica. Isso é uma invenção interpretativa da igreja adventista. A igreja adventista interpretou 3 mensagens angélicas, criou uma teologia, isso é Ellen White, e aí vem nessa questão. Então só serão, ou só farão parte dos 144 mil, aqueles santos que aceitaram
a mensagem do terceiro anjo, que estarão vivos. Esse é o item A. Vamos para o item B. Muitos dos incluídos, agora vamos adicionar mais gente no meio, tá? Muitos dos incluídos, os 144 mil, já morreram ou morrerão. Mas, a quando, né, uma linguagem mais dos anos 70, a quando, ou no momento, da sétima e última praga, imediatamente antes da vinda de Jesus, ressuscitarão e assim juntar-se-ão aos restantes santos vivos que assim perfazem ou completam os 144 mil. Tá, esse é o ponto B. Então, ponto A, santos que estiverem vivos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo, adventistas. No caso, também adventistas que morreram ou irão morrer, mas que também fazem parte do grupo A, porque aceitar a mensagem do terceiro anjo é a prerrogativa A. Ponto número 1. Tá? Regra primária. Ponto C. De notar-se, ou seja, a perceber-se, que os 144 mil são os especialmente escolhidos que morreram depois de 1844, ou seja, desde o início do julgamento, no caso juízo investigativo, que começou, diz o Senhor. Aí vem uma abertura de aspas. Já começou pela casa de Deus, precisamente, meu Deus, precisamente em 1844. Então, assim, dentro da mensagem do terceiro anjo, que também começou precisamente em 1844. Então, olha só, ainda tem muita gente que fala assim, não, mas a igreja Michelson, né, o espertão do Michelson, fala assim, não, mas é que nós, adventistas, só existem a partir de 1863. Sim, o CNPJ existe. Não essa babaquice aí de mensagem angélica, 3 mensagens angélicas, interpretada pela igreja adventista. E aqui no documento da revista está dizendo precisamente a mensagem do terceiro anjo começou precisamente em 1844, como você está lendo na sua tela, tá? Até o fim, no caso, o fim na volta de Cristo. Precisamente em 1844. Esta mensagem, no caso do terceiro anjo, é a que está designada para quem? A igreja remanescente, ou seja, a igreja adventista do sétimo dia. Agora ele fala assim, vai lá ver Apocalipse 14. Porque aí eles vão para Apocalipse 14, aos que guardam os mandamentos, etc, etc. Aquela coisa do Arilton que você já conhece. Então, ficou claro, aqui, tá, sem sombra de dúvida, que os 144 mil, são números literais, são números exatos, literais, e são compreendidos apenas por adventistas do sétimo dia, que morreram depois de 1844, ou que estarão vivos, mas que aceitaram a mensagem adventista do terceiro anjo. Ok? Vamos continuar o artigo, vamos continuar. Diz-nos o espírito de profecia, no caso, Ellen White, ok? Abre aspas. Estes, os 144 mil, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, conflito dos séculos, página 700. O conflito dos séculos é o grande conflito, tá? Para caso a galerinha mais nova que não tem barba e cabelo branco. Estes são parte dos 144 mil que não conhecem a morte. Portanto, esses 144 mil, e aqui no caso esse primeiro parágrafo se refere aos vivos, né? Aos vivos que vão ser transladados sem conhecer a morte, mas que confiaram ou enfim, estiveram lá de uma forma ou de outra, representando as primícias, né, de Deus. Aí, não satisfeito com a bagunça toda, não satisfeito, eles vão atrás do Uriah Smith, que é o professor Pardal adventista. O professor Pardal, Uriah Smith, diz o seguinte: os que morreram depois de terem identificado, se terem identificado com a mensagem do terceiro anjo, são evidentemente contados como uma parte dos 144 mil, porque essa mensagem é a mesma que a do assinalamento de Apocalipse 7, e por essa mensagem
só são selados 144 mil. Só são selados. Então, os que morreram depois de terem identificado com a mensagem do terceiro anjo, são evidentemente contados como parte de 144. Tá? Ele fala que esses 144 mil, no caso, só são selados esse número exato. Mas há muitos que tiveram toda a sua experiência religiosa sob essa mensagem, mas caíram na morte, morreram no Senhor, e por isso são contados como selados, porque serão salvos. Mas a mensagem resulta do assinalamento só de 144 mil, porque estes têm de ser incluídos nesse número. A profecia do Apocalipse, página 302, livro de Uriah Smith. Então, o que Uriah Smith aqui está dizendo, basicamente, é que existem dois grupos, os que morreram depois de terem identificado ou sido identificados com a mensagem do terceiro anjo, são pessoas que talvez não tenham tido uma compreensão tão grande, tão completa da terceira mensagem. Então, esses são evidentemente contados como parte dos 144 mil, primariamente, vale ressaltar, porque são pioneiros, são pessoas que fazem parte ali fizeram, na verdade, parte da questão do adventismo do início, tá? Mas ele ressalta, mas há muitos que tiveram toda a sua experiência religiosa sob essa mensagem, mas caíram na morte, ou seja, pessoas que durante a sua jornada na igreja adventista viveram sob a crença da mensagem do terceiro anjo. Essas pessoas, ele disse, é por isso que são contados como selados, porque serão salvos. Mas a mensagem resulta do assinalamento só de 144. Portanto, estes também têm que ser incluídos nesse número. Você há de concordar comigo? 144 mil não é um número muito grande. Você há de concordar comigo? 144 mil não é um número muito grande. É um número muito específico, é um número premium, né? Vamos lá, ele volta para o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia diz-nos: muitos dos 144 mil irão para o descanso antes que venham as terríveis provas do tempo de angústia sobre o mundo. Conselhos de Saúde sobre Saúde, página 375. Tomando, entre aspas, parte na ressurreição especial. Lembra que eu falei lá no começo? Ressurreição especial. Que ocorre quando é pronunciada desde o templo de Deus, a voz de Deus, no final da sétima praga, Apocalipse 16, 17, Joel, tal. Eles pegam um monte de verso para justificar essa crença. Passam pelo perigo dessa praga e por isso pode dizer-se que vieram da grande tribulação e tendo saído da sepultura ainda para a vida mortal. Olha que absurdo isso, meu Deus. Ainda para a vida mortal, tomam a sua posição como crentes que não morreram, e com eles, isto só dos 144 mil, recebem a imortalidade ao som da última trombeta. E aí vem seguindo, sendo então com os outros, todos os santos que ressuscitarão quando do aparecimento de Jesus, transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Assim, aqueles dos 144 mil que desde 1844 morreram, embora tenham passado pela sepultura, pode finalmente dizer-se deles, entre aspas, que dentre os homens que foram comprados, isso é dentre os vivos, porque a vinda de Cristo encontra-se entre os vivos, aguardando a mudança da imortalidade, como se os que não morreram e como se eles próprios nunca tivessem morrido. Aí vem a profecia de Apocalipse, página 302, no caso, volto no livro do Uriah Smith. Então, esses parágrafos que eu acabei de ler agora exemplificam exatamente o que eu disse antes, que é basicamente a heresia da ressurreição especial somente dos pioneiros adventistas, se unindo somente aos 144 mil que são só adventistas, e esse grupo pode agora ser considerado como vendo Jesus voltar em vida. Então, eles chamam isso de um cumprimento profético. Eles chamam isso de um cumprimento profético, ok? Vamos lá, abre aspas. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para ver a vergonha eterna. Eles vão colocando textos bíblicos no meio. Essa é uma estratégia adventista que eles usam. Põe um monte de texto no meio, põe as heresias. Põe um monte de texto da Bíblia no meio, heresia. Põe um monte de texto no meio, heresia. É assim que eles fazem para confundir a mente do leigo. E 90% dos adventistas são leigos.
Tá? Então, quando eles leem um texto desse, eles falam, tá aqui, ó, tá provado, ó, as passagens bíblicas. Ele vai lá, pega uma interpretação, um verso bíblico, a pessoa que é leiga olha e fala, não, realmente tem razão o que ele falou. Vamos lá então. Aí ele fala sobre a ressurreição, todos os que morreram na fé da mensagem. Eu estou aqui na segunda parte desse parágrafo, começando com abrem-se as sepulturas. Na segunda parte, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. E aí vem mais um pedaço, grande conflito. Por isso, fechando aqui já no final dos últimos parágrafos, por isso, os 144.000 são os santos vivos que serão transladados por altura ou em ocasião da segunda vinda de Jesus. E aí vem o fechamento do articulista. Sim, querido leitor, os 144.000 são as primícias de Deus para o Cordeiro, são os santos vivos, quando a segunda vinda de Jesus, que passaram pela grande tribulação dos fins dos tempos, mas venceram o maligno. Por isso cantam um cântico que só eles e Deus conhecem, é o cântico daqueles que muito sofreram pela salvação. Por isso nos diz o apóstolo João, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Eles fazem uma miscelânea com textos bíblicos. Por que são bem-aventurados esse grupo? Porque eles são bem-aventurados. Vamos ver o que o articulista está dizendo. Porque além de escaparem a todas as pragas, ressuscitam na atrás dita ressurreição especial e vão usufruir das bem-aventuranças dos 144.000. Por fim, assim escapando aos perigos através dos quais os restantes 144.000 passam, ressuscitam e partilham com estes no seu final triunfo na terra, e com eles ocupam seu proeminente lugar no reino. As profecias do Apocalipse. Página 302, volta para Uriah Smith. Gente, Uriah Smith, se você achar Ellen White maluca, Uriah Smith era 10 vezes pior. 10 vezes pior. A única questão é que o Uriah Smith ele se conteve em não ter visões, supostas, né, visões, para ficar por trás, alimentando jornais, alimentando revistas, alimentando folhetins, alimentando Ellen White, a mente dela, para ainda mais, coisas mais absurdas, né, como essa, por exemplo. Pois bem, último parágrafo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia luta por conseguir incluir-nos, se possível, nestes 144.000. Nós que vivemos no tempo do fim, isso é 1971, né, diga-se de passagem, nós que vivemos no tempo do fim, no tempo da mensagem do terceiro anjo, e aí eles vêm para Apocalipse de novo para tentar justificar essa ladainha, última parte aqui nesse trecho da imagem da revista, temos que lutar. Será que um dia a passagem bíblica, estes são os que vieram da grande tribulação e levaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, se cumprirá em nós? Só Deus sabe. O Senhor Jesus disse que viria como um ladrão de surpresa. Estaremos nós dormindo? Que o bom Deus, Jeová, nos dê um espírito receptivo para tão importantes verdades que esperamos para nos entregarmos ao Senhor. Muito bem. Então, está aqui para você mais um exemplo clássico de que a Igreja Adventista prega. Um completo absurdo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. 144.000 número literal, ressurreição especial de Ellen White, Uriah Smith, Tiago White, José Bates, antes da volta de Jesus, uma ressurreição que somente será compartilhada entre os adventistas, daqueles que creram na mensagem do terceiro anjo, dos que estiverem vivos naquela época, no momento antes da volta de Jesus, os que morreram entre os crentes dessa mensagem herética dos adventistas vão também ser incluídos, e aqueles que morreram adventistas ou pioneiros durante o processo da evolução dessa mensagem, como o próprio Smith disse, pessoas que viveram
vamos dizer assim, morreram no momento e talvez a mensagem não estivesse tão evoluída, ou eles viveram dentro de um adventismo onde isso ainda estava nos seus primórdios, podemos dizer aqui, como ele mesmo mencionou, 1844, 1845, 1846, né, onde a mensagem, essa suposta mensagem dos três anjos, estava sendo desenvolvida. Então essa pessoa talvez não tenha abraçado com vigor, mas foi um pioneiro. Talvez faça parte dos 144 mil, tá? Então tá aí um vídeo para que você reflita mais uma vez nos absurdos que a Igreja Adventista Sétimo Dia apresenta, principalmente essa questão de 144 mil. Pastores adventistas, peguem esse artigo aí, se vocês quiserem eu mando o PDF para vocês, vocês entram na câmera e rasgam essa heresia, essa bagunça, fica aí disponível um serviço que vocês prestam para os membros da igreja. E por fim, só o artigo da Igreja Adventista está em inglês, mas aqui eles falam que os 144 mil, que logo no começo a pergunta é quem são os 144 mil, né, do livro de Apocalipse, e a pergunta era, por favor, poderia nos explicar quem são os 144 mil do livro de Apocalipse? E aí ele fala, olha, existem várias visões ou interpretações, né, dentro do Adventismo com relação à identidade precisa dos 144 mil, ou quem se são um grupo separado, são uma grande multidão e assim por diante. Bom, esse texto aqui não tem uma data específica, eu não me lembro se tem uma data, mas está disponível, vou colocar o link aqui abaixo para vocês lerem. Assim, desculpa, junho de 2016. O artigo que eu li é dos anos 70, de 74, mas, até o momento, nenhum pastor adventista veio a público refutar a posição do articulista que vocês acabaram de ver. Um abraço, bom fim de semana para vocês, espero que vocês aproveitem, descansem e a gente se vê no próximo vídeo.